Hoje é uma mensagem independente, ela não faz parte da nossa série sobre ensinos de Jesus. Semana passada nós chegamos à mensagem número 10, mas hoje será uma mensagem, como eu falei, independente. Ela não está relacionada com os ensinos de Jesus, embora ela também englobe alguns ensinos de Jesus. Todo mundo achou? 1 Pedro 3,7? Ok. Finalzinho do versículo 7 é o que nós vamos ler. Pai, fala conosco agora pela Tua palavra, a cada coração, e ajuda-nos, Senhor, a pôr à prática a Tua palavra, pois ela é palavra de vida que nos transforma, nos resgata e nos faz homens e mulheres segundo o Teu coração. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Vamos à palavra. 1 Pedro 3,7 diz, no finalzinho, para que as vossas orações não sejam impedidas. Vira para alguém do seu lado e repita comigo. Para que as vossas orações não sejam impedidas. Semana passada nós falamos sobre a oração que prevalece. Hoje nós vamos ver alguns obstáculos à oração. Às vezes nós nos perguntamos por que nossas orações não são respondidas. A verdade é que às vezes nós pensamos que nossas orações não estão sendo respondidas, mas elas estão. Só que não do jeito que nós queremos que elas sejam respondidas. Entendeu? Às vezes pensamos que as orações que fazemos não estão sendo respondidas, e elas estão. Só que não necessariamente do jeito que nós queremos que elas sejam atendidas. Entretanto, pode também ser o caso de que nós realmente não estamos sendo respondidos, devido a empecilhos que impedem que nossa oração seja respondida. Hoje nós vamos considerar 6 empecilhos à oração. Se você está anotando, 6 empecilhos à oração. Porque às vezes oramos e nossa oração não é respondida. Primeiro empecilho é, nossas orações não são respondidas porque nós não oramos segundo a palavra. 1 João, capítulo 5, versículos 14 e 15 diz assim: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. A eficácia da oração está em que nós não devemos tentar ditar a Deus e ordenar a Ele que Ele nos dê o que nós pedimos. A oração não muda a mente de Deus. A oração não muda os propósitos de Deus também. O propósito da oração é levar a que a vontade de Deus seja feita. Esta semana eu recebi um texto de mais de uma pessoa dizendo: Deus às vezes não muda as suas circunstâncias. Ele quer usar suas circunstâncias para mudar você. E assim é com a oração. A nossa oração, por mais que oremos, nunca muda a mente de Deus. Nunca muda os propósitos de Deus. O propósito da oração não é que Deus faça o que nós queremos que Ele faça, mas é que a vontade de Deus seja feita. Nós precisamos entender isso. Vamos falar mais depois. Para que você tenha respostas adequadas à sua oração, você precisa estar alinhado à palavra de Deus. Se você pedir algo que está fora da palavra de Deus, Ele não atenderá. Porque Deus colocou na sua palavra os parâmetros para nós nos orientarmos quando pedimos algo a Ele. Todo país tem sua Constituição. A Bíblia é a Constituição do reino de Deus. Temos que conhecer a palavra e orar de acordo com ela. Provérbios diz assim: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. É possível você orar uma oração abominável se você não ouve a palavra de Deus. Aquele que não quer ouvir a palavra de Deus, sua oração não será atendida. Deus não atende, porque essa pessoa não quer fazer verdadeiramente a vontade de Deus. Ele quer usar a oração como instrumento para satisfazer seus próprios desejos. Agora alguém pergunta assim: mas pastor, e se o que eu estou
pedindo em oração, não está na Bíblia. Já procurei, eu tenho lido a Bíblia, tenho estudado a Bíblia, mas parece que eu não consigo encontrar uma promessa de Deus concernente a este assunto, ou não consigo encontrar um mandamento de Deus referente a isso, ou não encontro um princípio bíblico. O que fazer? Se não estiver na palavra de Deus, eu coloco diante de Deus e aguardo a resposta. E Ele vai me responder, conforme nós vimos a semana passada. Deus pode me responder de 3 maneiras. Ele nunca vai nos deixar sem resposta. Uma é sim, a outra é não, a outra é espere. Mas Ele sempre irá nos responder. Segundo motivo, segundo empecilho à oração, é pecado retido. Pecado não confessado impede a oração. O profeta Isaías diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Os nossos pecados são um impedimento a que nossa oração seja atendida. O salmista diz assim: se eu no coração tivesse contemplado o pecado, o Senhor não me teria ouvido. Irmãos, o coração é algo enganoso. O profeta Jeremias fala sobre isso. Muitas vezes você pede algo a Deus sem se dar conta de que, na verdade, o seu motivo é egoísta, porque o coração é enganoso. Você pede a Deus um carro novo, e você diz: eu quero um carro novo, Senhor, porque eu vou dar carona para os irmãos irem na igreja domingo. E o que você vai fazer com o carro no resto da semana? Eu vou dirigir lá na praia para todo mundo ver. Eu vou chegar nas festas, vou chegar nas células para todo mundo ver meu carrão. Se eu contemplar o pecado do meu coração, o Senhor não me ouve. O salmista, interessante que ele estava passando por uma experiência muito difícil. Você conhece a história de Davi? Como um dia ele passeando lá no terraço do seu palácio, ele viu uma mulher tomando banho. Não sei o que ela estava fazendo tomando banho também, à vista de todo mundo, né? Mas ele pecou, certo? Ele pecou. E a mulher, ele adulterou com ele, e a mulher ficou grávida. E ele agora precisava esconder o pecado, porque a lei de Moisés dizia que quem adulterasse teria que ser apedrejado. E ele pensou numa solução para o problema dele. Falou: essa mulher é esposa de um capitão do meu exército, que está em guerra. Então mandou chamar o capitão. Trouxe até o palácio e falou: olha, sei que você é um grande soldado, você está lutando, você está comandando aí meus exércitos. Eu quero lhe dar um períodozinho de descanso, que você merece. Então eu quero que você vá para casa e fique com a sua esposa. Porque ele pensou: ele vai para casa, ele e a sua esposa vão dormir juntos, e daqui uns meses, quando todo mundo perceber barriguinha, ninguém vai saber que o filho é meu. Mas sabe o que o capitão falou para ele? Não, majestade, eu não posso fazer isso. Enquanto todos os meus soldados estão em batalha, eu não posso simplesmente ir para minha casa e me deliciar, ficar lá sem fazer nada. Eu não vou para casa. Ele dormiu no palácio aquela noite. O rei ficou desesperado. E começou a pensar, Davi começou a pensar numa outra solução para o problema. E ele disse assim: já sei. E ele escreveu uma carta para o general. E deu na mão do capitão, e o capitão levou para o general. E o capitão não sabia que, na verdade, aquela carta era a sua própria sentença de morte. O rei Davi deu ordem ao general para que colocasse o capitão no lugar onde a batalha fosse mais renhida, onde ela estivesse sendo mais dura, e que os soldados, na hora crucial, se afastassem e deixassem o capitão sozinho. E assim ele morreria. E foi o que aconteceu. O capitão morreu. O inimigo acertou com uma flechada e ele morreu. E Davi falou: agora eu posso me casar com a mulher. Daqui 9 meses, 8 meses e meio, nasce a criança. Qualquer coisa foi parto prematuro. Tudo bem. Você não pode enganar a Deus. Você pode enganar a quem você quiser, menos a Deus. E Deus faz com que o pecado venha à tona. O que aconteceu com Davi? Ele diz assim: enquanto eu escondi os meus pecados, enquanto eu não confessei, eu sofri uma dor muito grande. Era como se a mão de Deus estivesse pesando sobre mim. Era como se eu estivesse no meio de uma seca tremenda. Os meus ossos começaram a envelhecer.
Eu sentia que eu estava definhando, ele diz. Enquanto eu escondi meu pecado, a minha vida só foi de mal a pior. Mas então ele teve esse insight, e ele disse, no Salmo 32, ele fala assim: eu resolvi confessar o meu pecado ao Senhor. Eu resolvi que não adianta eu querer esconder de Deus, porque primeiro Ele não ouve minhas orações. Segundo, eu sofro, porque isso não é o que eu quero, isso não é o que Deus quer para mim. Que eu viva essa vida de mentira, que eu viva essa vida de falsidade. E ele então tomou essa decisão. E ele disse assim: eu confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Eu dizia: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. E ele conclui dizendo: bem-aventurado, feliz, aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Gente, não há nada melhor do que experimentar o perdão de Deus. E é interessante que neste salmo ele fala de transgressão e fala de pecado. Qual é a diferença? Qual a diferença entre ter sua transgressão perdoada e seu pecado perdoado? Vou ilustrar, acho que você vai entender, de uma maneira bem simples. A palavra mais usada para pecar na Bíblia é uma palavra que significa errar o alvo. Deus diz assim: este é o alvo que eu tenho para você viver uma vida de perfeição. Mas você não consegue, por causa da sua fraqueza, por causa da sua pecaminosidade, por causa da sua natureza que já é pecaminosa. E você então peca, você não alcança o alvo, e você peca, certo? Porque você é fraco. Agora, transgressão é diferente. Transgressão é quando Deus traça uma linha, e Ele diz assim: olha, até aqui você pode vir, você não pode passar para o outro lado. E você desafiadoramente passa para o outro lado da linha. Isso é transgressão. E você ainda diz assim, em bom inglês: so what? E daí? Há consequências. Talvez a melhor ilustração na Bíblia de transgressão é a de Saul. Deus falou para Saul: Saul, há certas coisas que você não pode fazer. Saul começou como uma pessoa muito humilde. E Deus falou para ele: há coisas que você não pode fazer. Você é o rei de Israel. Você pode fazer muitas coisas, mas há coisas que não cabem a você fazer. Só o sacerdote pode fazer. No caso, só o sumo sacerdote, Samuel, que pode fazer. E Saul transgrediu deliberadamente o que Deus lhe havia dito. Isso é transgredir. Ele desobedeceu deliberadamente. E não foi só em uma ocasião. E houve consequências terríveis na vida dele. Quando nós pecamos, Deus não ouve a nossa oração. Quando Saul se viu naquele desespero por causa dos erros que ele tinha cometido, e Deus disse que ia trazer juízo sobre ele, ele pediu a Samuel para que intercedesse por ele. E Deus falou: agora não, tarde demais. Então, o pecado retido, o pecado não confessado, é um impedimento à oração. O profeta Jeremias viveu numa época em que o povo de Deus estava em desobediência ao Senhor. E por causa disso, Deus resolveu deixar também que viesse uma disciplina sobre eles, que eles fossem levados para o cativeiro. Jeremias tentou orar por eles. Ele diz assim no livro de Lamentações: cobriste-te de nuvens, para que não passe a nossa oração. É uma linguagem poética que ele usa, assim, é como se tivesse nuvens tão grossas, que quando eu oro pelo povo, a oração não sobe, não passa. Por quê? Porque o povo estava em pecado. E ele fala assim: ainda quando clamo e grito, ele exclui a minha oração. Deus não ouve. Você às vezes está se perguntando: por que será que Deus não está ouvindo a minha oração? Primeiro, porque talvez você não está orando de acordo com a palavra. Segundo, quem sabe há um pecado ainda não confessado na sua vida, que você precisa confessar. O pecado não confessado, o pecado retido, também é o impedimento à oração. O livro de Provérbios diz que não adianta você tentar fazer sacrifício, não adianta você contornar, enquanto você não confessar o pecado, Deus não ouvirá a oração.
Diz assim Provérbios: o sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor. Ah, mas eu vou à igreja todo domingo. Confesse. Mas eu vou à célula toda terça e quarta-feira. Não adianta. Mas eu leio a Bíblia todo dia. Não é o suficiente. Você precisa confessar o seu pecado. Porque sacrifício, se você está fazendo como sacrifício para obter o favor de Deus, esqueça. Porque o sacrifício dos ímpios, dos não arrependidos, é abominável ao Senhor. Mas a oração dos retos é o seu contentamento. Deus tem prazer em ouvir quem está em retidão. Deus tem alegria em ouvir quem está em comunhão com Ele. E também diz assim, o autor de Provérbios: o Senhor está longe dos ímpios, mas a oração dos justos escutará. Olha que coisa tremenda. Se você está em comunhão com Deus, Ele escuta a sua oração. A resposta pode não vir do jeito que você quer, mas Ele está escutando a sua oração. Ele está atento à oração que você faz a Ele. O salmista, depois de ter orado, ter reconhecido que ele pecou, ter confessado o seu pecado, ele diz assim: bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua graça. Que coisa tremenda. Depois de haver confessado, ele reconhece que ele volta à comunhão com Deus, que agora ele pode orar com liberdade. E Deus diz assim para o seu povo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É preciso que a gente confesse, porque o pecado não confessado é um impedimento à oração, é um empecilho à oração. Terceiro empecilho: orgulho impede a oração. Tiago diz assim: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Gente, preste atenção. O homem precisa ser humilde, a mulher também, né? Mas o orgulho destrói a humildade. Transfere a fé em Deus para si próprio. Você começa a ser o centro. Quem é orgulhoso, quem é arrogante, quando ora, está pensando somente em si. Por isso Tiago diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos prazeres. Você está pedindo apenas para atender seu desejo egoísta. Ele não vai ser atendido. Você está pedindo, você está orando, você está pedindo mal. A maioria dos problemas do homem vem da cobiça do homem. A gente é cobiçoso. A gente quer porque quer ter as coisas. Não é? Muitas das nossas orações, elas têm uma motivação por trás delas. A gente não fala para Deus, mas Deus conhece o nosso coração. Ele sabe porque você realmente está orando, porque você realmente está pedindo. E tem gente que ainda tenta para ganhar com Deus. O senhor faz isso, eu faço aquilo. Infelizmente tem pregadores que ensinam isso também. Há uma escola de teologia aí que ensina, né? Você pode para ganhar com Deus. Você dá um carro, Deus te dá dois. Eu não achei isso na Bíblia, não. Eu lembro que quando eu dei um carro, eu ganhei um granito. Uma instalação de um granito lá em casa. Mas isso não está na Bíblia, isso foi a bondade de Deus, foi algo extra que Deus fez, né? O propósito da oração não é que a minha vontade seja feita, mas que a vontade de Deus seja feita. Nós já falamos sobre isso. Então, na verdade, a oração é para que eu me alinhe com a vontade de Deus, e não para que Deus se alinhe com a minha vontade. É para que eu esteja dentro da vontade de Deus, e não Deus dentro da minha vontade. Mas o soberbo, o orgulhoso, ele quer que Deus se submeta a ele. Ele acha-se maior do que Deus, ainda que ele não diga. Não é? Agora, a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos e orgulhosos. Provérbios diz assim: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Preste atenção nisso. Se você é uma pessoa orgulhosa, você está caminhando para a destruição, para a ruína.
Se você é uma pessoa de nariz empinado, isso que significa olhar altivo, você está caminhando também para a queda. É só uma questão de tempo. Não sou eu que está dizendo, é a palavra de Deus. Agora que interessante que aqui diz também que olhar altivo, coração orgulhoso e até a lavoura dos ímpios são pecado. E a abominação é ao Senhor todo o altivo de coração. Não ficará impune, mesmo de mãos postas. Essa passagem é muito interessante. Eu olhei várias versões, diferentes traduções para esta expressão de mãos postas. A ideia aqui é assim, a pessoa que é orgulhosa, ela pode se juntar com outros. Ela pode dar as mãos a outros. Mas ela não será atendida. Ela pensa que tem força quando se junta com outros. Não, não terá força. Porque mais cedo ou mais tarde, ela vai cair. Ela será destruída. Agora também é possível interpretar aqui que ele não ficará impune mesmo de mão posta. Ou seja, ainda que ele coloque as mãos em oração, bonito, né? Todo mundo está vendo que ele ora, não é? Pode orar o quanto você quiser. Se você tiver um coração orgulhoso, Deus não o atenderá. Porque Ele sabe que você está pedindo com motivação errada. Você não está pedindo para glorificar a Deus. Você vai acabar trazendo problema para os outros e para si mesmo. Porque quando você cai, não é só você que cai, as pessoas ao redor também são afetadas. E soberba é uma coisa que não tem nada a ver com Deus. Deus disse ao povo dele, antes de entrar na terra prometida, porque quebrantarei a soberba da vossa força, e farei que os vossos céus sejam como ferro, e a vossa terra como cobre. Deus está dizendo o seguinte, se vocês forem orgulhosos, se vocês forem soberbos, vocês podem orar o quanto vocês quiserem, os céus vão se fechar. No caso deles, eles eram uma sociedade agrícola, não vai cair chuva. E a oração de vocês também não vai chegar até mim. Quando vocês tentarem plantar a terra, ela não vai produzir nada, porque ela será como se fosse de bronze. Isso aqui tem uma aplicação para nossas vidas também. Quando nós somos soberbos, por mais que oremos, a nossa oração não passa do teto. Deus não nos ouve. E às vezes você está fazendo as coisas não vão bem. Elas não vão bem porque você não está em sintonia com Deus. Porque você não está em comunhão com Ele, e você planta, mas não colhe. Você começa a construir a coisa e não vai para frente. Você pensa e planeja, e põe tudo na ponta do lápis, parece que tudo vai dar certo, e dá errado. Porque você está fazendo da maneira errada, com a motivação errada. Você pode até estar fazendo a coisa certa, mas com a motivação errada. E o Senhor olha para o coração. A Bíblia diz que o homem vê a aparência exterior, vê seus planos, sua beleza e tudo, mas o Senhor vê o coração. Ele sabe o que realmente se passa no seu coração. E a Bíblia diz que o que acontece com o soberbo é que a soberba do homem o abaterá. Mas o humilde de espírito obterá honra. Tiago, que está falando sobre a soberba, ele diz assim: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. A única saída para quem é orgulhoso é se humilhar. É se humilhar. E aí Deus diz que quando você se humilha, Ele o exalta. O que é isso? Quando você se humilha na presença dEle, Ele o levanta, do jeito dEle, no tempo dEle. Mas Ele ouve. E Ele cumpre o propósito dEle. Amém? O quarto empecilho é a oração. Falta de perdão. Vingança. Falta de misericórdia. Eu falei sobre isso semana passada, então vou dar só uma rebuscadinha rápida. Nós podemos orar com ira no coração. Mas isso não agrada a Deus. Se você está orando, você está irado contra o seu irmão. Jesus disse assim aos seus discípulos: vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não matarás. Porém eu lhes digo, se você se irar contra o seu irmão sem motivo, você já cometeu o assassinato. Coisa séria. E você pode orar com ira.
Uma versão da Bíblia diz assim, Eclesiastes 11, afasta, pois, a ira do teu coração e remove da tua carne o mal. Só, mas pastor, as pessoas me ofendem, elas me magoam ou me magoaram, elas fizeram isso para mim, eu estou muito ressentido. Eu quero lhe dizer o seguinte, todos nós estamos sujeitos diariamente a sermos feridos. Todo dia. Temos que perdoar. Quando Jesus falou sobre o assunto, Pedro começou a pensar sobre aquilo. E ele sabia que os rabinos tinham dito que se você perdoasse 3 vezes, estava bom. E Pedro começou a pensar, falou, mas peraí, eu sou melhor que eles. E ele chegou então para Jesus e falou assim, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Achando-se bom. E Jesus lhe respondeu, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E Jesus, em outro lugar, diz que você tem que fazer isso todo dia. Comece a perdoar 70 vezes 7 todo dia. Uma hora você vai perder a conta. 70 vezes 7, 490. Uma hora você vai perder a conta. Se você perdoar do jeito que Jesus ensinou todos os dias, você vai perder a conta. Porque, irmãos, perdão não é uma questão de matemática. Perdão é uma questão do Espírito. Você deve ter o espírito de perdão. Não importa o que eles tenham feito. Seria melhor se não tivessem feito, mas você não pode mudar o que eles fizeram. Mas você pode perdoar. Alguém falou para mim essa semana, um dos estudos estávamos tendo, mas pastor, eu não consigo esquecer. Foi no aconselhamento essa semana. Eu falei, não vai esquecer. Nunca. Então eu não perdoei. Eu falei, não, você está confundindo as coisas. O pessoal fala, não, perdoar é esquecer. Me presta $100 mil, eu nunca mais vou pagar para você, você vai ver se você vai esquecer. Nunca você vai esquecer. Perdoar, como nós falamos semana passada, é uma atitude. É uma decisão do meu livre-arbítrio. Eu perdoo independente. Eu vou me lembrar sim, mas eu não vou me lembrar com mágoa. Eu vou me lembrar do que me fizeram, mas eu não vou lembrar com ressentimento. Eu vou me lembrar sim, mas não vou me lembrar com ira. Eu vou me lembrar sim, mas não vou me lembrar com ódio. E Jesus diz que eu tenho que perdoar para que a minha oração seja atendida. No Pai Nosso, ele falou, né? Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E Jesus conclui depois dizendo assim, olha, porque se vocês não perdoarem aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai Celestial vos perdoará as vossas ofensas. A falta de perdão, a vingança também, a falta de misericórdia é o empecilho a que nossa oração seja atendida. Você tem mágoa, perdoe. Faça um propósito com Deus hoje, de perdoar aquele que lhe magoou, de perdoar aquele que lhe ofendeu. Senhor, eu não tenho força, você não tem, mas posso todas as coisas naquele que me fortalece, Cristo. Ele é quem me dá o poder, Ele é quem me dá a graça de perdoar. Ele é quem me dá a graça para que eu possa me lembrar sem mágoa. É Ele quem me dá a graça para perdoar meu irmão 70 vezes 7, porque a minha carne não quer isso. Minha carne quer vingança. Quando a gente é magoado, alguma coisa é feita contra nós, qual é a nossa oração? Senhor, tem misericórdia do meu irmão. Não, Senhor, pesa a mão sobre o meu irmão. Faz justiça, Senhor. O problema é que se Deus falasse assim, eu vou fazer justiça hoje à meia-noite, mas vou começar por você. Você mudaria imediatamente a sua oração. Não, Senhor, ele me magoou, ele pecou contra mim, mas eu perdoo com a tua graça. E como eu falei na semana passada, você não tem que esperar que a pessoa venha lhe pedir perdão. Se você magoou, vai procurar e pedir perdão. Se ele vier lhe pedir perdão, perdoe, Jesus diz. Mas também se ele não vier, você perdoa do mesmo jeito. É o que ele fala aqui, você não tem que esperar que a pessoa venha até você.
Será que a sua oração não está sendo atendida por causa de um destes empecilhos? Porque você não está orando de acordo com a palavra? Porque você está orando de modo egoísta? Porque você é orgulhoso? Ou porque você não perdoa? O quinto impedimento à oração, o quinto empecilho à oração é discórdia no lar. Este é o texto que nós lemos no começo da mensagem. 1 Pedro 3,7. Maridos, prestem atenção. Esposas também. Igualmente, vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Desentendimento no lar, discórdia no lar também causa empecilho à oração. Engraçado, na Bíblia, no Novo Testamento, quando Paulo fala da relação entre marido e mulher, ele fala um monte para as mulheres. Depois ele só fala uma palavra para os homens. Diz assim: homens, cada um ame a sua mulher, como Cristo amou a igreja. Pedro também parece ser muito diferente. Ele fala um montão para as mulheres, depois ele só dá uma palavra para os homens. Vocês, maridos, coabitem com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco. Só que esta palavra única dada aos homens é o suficiente. Porque Paulo diz assim: mulher, você faça isso, faça aquilo, faça aquilo. Depois ele fala assim: marido, você ame sua mulher como Cristo amou a igreja. Você ama a sua mulher como você ama a si mesmo. Se um homem ama a sua mulher como ele se ama a si mesmo e como Cristo amou a igreja, esta mulher está feita, gente. Esta mulher não precisa de mais nada. Porque este amor vai se expressar de muitas maneiras. Não é? As mulheres precisam ser reforçadas no amor. Mulheres, não é verdade? Quando você vai sair, você fala assim, pega aquela roupa, seu marido fala: está bom assim? É ou não é? Por que elas precisam desse reforço? Porque é uma maneira de você dizer a elas que você as ama. Elas querem se sentir amadas. Não é? Eu sei que às vezes você fala que a roupa está boa, ela vai lá e põe outra. Mas pelo menos você fez a sua parte. Ai, como eu já vi isso, gente. Oh, Jesus, está ótimo, vamos, estava atrasado. Ah, não gostei, vou trocar outra. Aí vai a terceira, a quarta, mas tudo bem, faz parte. Escrevi um livro, qualquer dia eu vou mostrar aqui, acho que vai ser semana que vem. É o Valentine's, né? Vamos ter um culto especial de Valentine's. Espero que tenha um jantar especial também, não sei, irmão Elias, né? Coordenador da cozinha. Quem sabe nós vamos ter um culto maravilhoso. Eu vou trazer um livro que eu escrevia. Tudo que você sempre quis saber sobre a mulher. Tudo que eu descobri sobre a mulher. Vou trazer um livro e vou mostrar para vocês. Maravilhoso. Não, o livro é grosso. Maravilhoso. Vocês vão ver só. Vocês vão gostar do meu livro. Mas aí, o que Paulo diz? Marido, você ama a sua mulher. Quando a mulher se sente amada, ela se sente bem. É verdade, não é, mulheres? Ela sente equilíbrio, ela sente proteção, ela sente cuidada, que ela está sendo cuidada, ela sente reforço, ela descansa, ela relaxa. Agora, relaxa no bom sentido, tá? Relaxar em casa, nos afazeres, não é isso não. Agora Pedro também fala algo parecido, porque depois de falar com as mulheres, ele fala assim, inclusive ele fala, né, das mulheres, fala de Sara. Sara chamava Abraão de Senhor, né? Agora os maridos vão chegar em casa hoje, eu vou falar para sua esposa: Rose, me chame de Senhor a partir desta noite. Não é isso que Pedro está dizendo. Ele está falando daquele tempo, né, gente? Porque lá em casa também, a Cristina me chama de Senhor. Só lá em casa que vale essa regra. O senhor já lavou a louça? O senhor pintou o banheiro que eu te pedi? Era para eu ter pintado o banheiro ontem, eu não pintei, gente. E vai chegar gente lá em casa. Oh, Jesus, tem misericórdia. Tinha outras coisas, outros afazeres. Mas ele fala assim: olha, vocês maridos, vocês coabitem com elas com entendimento, dando honra à mulher, honrando a mulher. Como é que o marido honra a mulher? As nossas orações podem ser impedidas por atrito do lar, se nós não honramos nossas mulheres. Eu quero dizer que o mesmo vale para as mulheres também. Embora a palavra aqui seja mais dirigida aos homens, ok? Mas o princípio é o mesmo. O que ele quer dizer? Como você honrar? Você a honra como vaso mais frágil. A mulher é mais emocional. Não é? A mulher às vezes ela chora, por que você está chorando?
Não sei. E você fica, foi alguma coisa que eu fiz? Aí se outro dia você vê ela chorando, você não fala nada. Eu estou chorando, você não fala nada. Hello, da outra vez eu falei, deu problema. Enfim, né? E que você está chorando? Estou chorando porque eu estou muito triste. Porque morreu a avó da tia, da minha prima, da minha sobrinha. Da prima da minha sobrinha. Ok, no outro dia, por que você está chorando? Estou chorando de alegria. Não é? Então ele fala assim, honre a mulher como vaso mais frágil. Como? Cuidando dela. Cuide da sua esposa. Protegendo-a. Sendo um escudo em volta dela. Guardando-a. Apreciando-a. Vigiando-a. Vigiando-a no sentido de guardando-a. Para que ela se sinta segura. Para que ela se sinta, embora seja frágil, ela é forte. Eu quero dar uma palavra aqui sobre o homem ser o sacerdote do lar. Tudo isso que Pedro está falando está relacionado com isso. O homem na Bíblia, ele é o cabeça do lar. Eu sei que em alguns lares a mulher é o pescoço. E ela vira a cabeça para onde ela quer, não é? É o fato da vida. Mas a Bíblia diz que o homem é o cabeça. Ele não é a cabeça, a que pensa. Ele é o cabeça, o líder. Há uma pequena diferença. Porque o homem não é melhor que a mulher. Tem mulheres que pensam mais que os homens. Graças a Deus por isso. Senão alguns homens aí estavam arrebentados. Agora, o que a Bíblia ensina é que o homem tem a responsabilidade principal pela vida espiritual do seu lar. O que tem acontecido em muitos lares cristãos é que as mulheres é que são as líderes espirituais. Isso está errado. São as mulheres que oram, os homens encontram tempo para orar. São as mulheres que leem a Bíblia, os homens encontram tempo para ler a Bíblia. São as mulheres que tomam a iniciativa de fazer o devocional, culto doméstico, culto familiar, o que seja. Os homens não têm iniciativa. A Bíblia diz que você, homem, eu também sou homem, estou incluído. Nós é que somos responsáveis pelo bem-estar espiritual do nosso lar. Mas em casa quem manda é a sogra, põe para fora. Põe para fora. Outro dia eu vi uma charge muito engraçada, o camarada escuta a campainha tocar. Sabe aquelas casas do Brasil, tem aquele portão lá na frente, assim, né? Aí toca a campainha, quando ele olha lá de cima do segundo andar, ele abre assim a cortina, é a sogra. Ela está com 2 malas. Ô, sogra, visitinha curta, já está indo embora? Põe para fora. É o sogro que manda. Põe para fora. Você não pode pôr para fora fisicamente, você pode pôr para fora da sua vida. No lar, da sua vida doméstica. Assuma a liderança, assuma o papel de homem que Deus lhe deu. As mulheres esperam isso. E a mulher ela se sente muito mais segura quando o homem assume o seu papel, que lhe foi dado por Deus. Eu não tenho tempo. Desculpa, você tem tempo para tudo, você não tem tempo para Deus. Você não tem tempo para gastar com a sua esposa orando. Talvez não tenha para fazer todos os dias, mas tira um dia por semana para fazer um momento devocional. Se der para fazer todo dia, melhor. Mas você tem que fazer o seu papel de comunhão com Deus todos os dias. Talvez com a família não dê para fazer todos os dias, mas o seu papel. Coisa mais bonita é seu filho abrir a porta do quarto e encontrar você orando. Isso vai marcá-lo pelo resto da sua vida. É seu filho entrar no seu quarto e você está lendo a Bíblia. Essas são as memórias principais e mais importantes que seu filho vai levar pelo resto da vida. E o ensino da palavra de Deus. A gente tem falado isso muitas vezes, mas as pessoas não aprendem. Pensa que a responsabilidade da igreja, não, a responsabilidade é do marido. Em segundo lugar é da esposa. No caso, a maioria das mães fica mais tempo. Estou falando todas, mas a maioria fica mais tempo com os filhos. Então, claro, elas também têm a responsabilidade de ensiná-los. Mas cabe ao pai ter uma conduta cristã e ensinar os seus filhos a temer o Senhor. E ser o líder da sua casa. Não deixe que sua mulher seja líder. Não deixe que seu papagaio seja o líder. Seja você o líder. Seja você o sacerdote do seu lar. E lembre-se que se há problemas no seu lar, você tem que procurar resolvê-los. Em amor, harmonia e oração. Pedir a graça de Deus, sabedoria. Se precisar, chama o irmão mais maduro, mais experiente. O pastor, alguém que possa lhe ajudar. Porque do contrário, diz Pedro, suas orações serão
impedidas. Elas não vão subir. Elas não vão chegar ao trono de Deus. E o último empecilho sobre o qual eu quero falar nesta noite. O sexto empecilho é a oração. Falta de fé. Muitas vezes nossas orações não são atendidas porque nós não temos fé. A fé não é o que eu quero entender por fé. A fé, lembra do primeiro empecilho, tem que ser baseada na palavra de Deus. Repita comigo, fé baseada na palavra de Deus. Fora desses parâmetros, você pode ter a fé que você quiser, não vai funcionar. Então nós estamos falando de fé bíblica, fé embasada na palavra de Deus. Uma ocasião, final do ministério de Jesus, ele foi até Jerusalém, e ele viu uma figueira à beira do caminho. E ele se aproximou dela, procurando figo para comer. E a Bíblia diz que não tendo achado nada, senão folhas, ele disse à figueira, nunca mais nasça fruto de ti. Gente, é a única vez que Jesus usa a sua autoridade em julgamento. Tirando talvez aquela vez lá do templo, né? Geralmente Jesus usava a sua autoridade para abençoar, para fazer bem às pessoas. Mas desta vez ele está usando a sua autoridade de Deus, que ele é Deus, para julgamento. Alguém fala assim, outro dia alguém me questionou, e na hora eu não tinha uma resposta, mas depois eu fui pesquisar. Porque lá em Lucas diz que não era tempo. Então como é que Jesus vai procurar fruto, não encontra e ainda assim ele amaldiçoa? Acontece que lá em Israel, isso aqui era mais ou menos no mês de abril, mês da Páscoa judaica. Nesta época, há figos que nascem. No Brasil, acho que são chamados de temporões, né? Que nascem antes da época. Na verdade, os figos dão mais tarde, no verão. Mas no mês de abril, já se encontram, chamam ripe figs, ou ripe fruits, em inglês, não é? Lá em Israel. Ou seja, figos maduros, que já se encontram. Só que então Jesus foi lá para ver, comer um desses, e não tinha. Agora, eu não creio que Jesus foi lá porque ele não sabia que não tinha. Ele sabia. Mas é para ensinar uma lição aos seus discípulos. Porque o que acontece? Ele diz para a figueira, olha, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos ficaram super impressionados com aquilo. E aí, quando eles viram isso, eles se admiraram e exclamaram, como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu, em verdade eu vos digo, que se tiverdes fé, e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes, ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Esta é a lição que Jesus quer ensinar. Tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Que tremendo, não? Na ocasião, Jesus foi orar no monte. Quando ele desceu, seus discípulos estavam tentando expulsar o demônio de um menino. O menino estava endemoniado e os discípulos não conseguiam. Aí chamaram Jesus, e Jesus foi lá e expulsou. E depois os discípulos foram à parte com Jesus e perguntaram, por que nós não conseguimos expulsar? Ele falou, olha, na verdade, ele falou assim, se vocês tivessem fé como o grão de mostarda, vocês poderiam dizer este monte, ergue-te, lança-te no mar, e ele o faria. Jesus fala, se você tiver fé como um grão de mostarda, ele não espera que você tenha uma grande fé. Quando ele falou isso para os discípulos falaram assim, aumenta-nos a fé. Ou conforme a tradição, acrescenta-nos a fé deles era pequena. Mas Jesus falou que você precisa ter uma grande, milionária, quilométrica fé. Não, basta ter fé como grão de mostarda. Agora imagina o que você faria se a sua fé fosse o tamanho de uma melancia, né? Você terá o que você crer. Lembre-se, dentro dos parâmetros da palavra de Deus. Você terá o que você crer. Algumas pessoas, se estiver de acordo com a palavra, algumas pessoas me perguntam, qual é a fórmula? Não existe uma fórmula. Mas eu vou lhe dar uma fórmula, entre aspas. A fórmula é orar, já tendo confessado os pecados, claro.
tendo já olhado para o meu coração e visto que, na verdade, não tenho soberba, não é um motivo egoísta. Orar. Segundo, crer. E terceiro, receber. O fato é que muitas vezes nós oramos sem crer. Você ora e depois diz assim, será? Não está crendo. Você não creu. Você ora, a resposta não sai do jeito que você quer. Eu sabia. Você, na verdade, nunca creu. Sorry. Se você já sabia a resposta, você só estava ocupando o ouvido de Deus, né? E perdendo seu tempo. Não, você tem que orar, crer, e então você receberá. Creia que você já recebeu. Jesus fala de novo sobre isso, naquela ocasião, quando ele se reúne com os seus discípulos, para depois de expulsar os demônios do menino, ele fala, quando você orar, creia que você já recebeu, e será assim com você. Agora preste atenção, Jesus está falando com seus discípulos, repita, discípulos. Jesus não está falando com o público, Jesus expulsou o demônio lá na frente de todo mundo, do público, mas agora ele está conversando em particular com seus discípulos. Jesus diz assim, se alguém quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Estes são os discípulos de Jesus. Os que negaram-se a si mesmo, tomam a sua cruz diariamente e seguem a Jesus. Esses são os discípulos. É a estes que ele está falando, que esta oração funciona, que esta fé funciona. Estas são as pessoas que já negaram a si mesmas. São pessoas que não estão pedindo para si mesmas de modo egoísta. A fé, quero dizer uma coisa, nem sempre nos livra de circunstâncias adversas. Porque se Deus não fizer do jeito que eu quero, eu vou virar as costas para Ele. Deus não vai perder nada com isso. Ele vai perder você. Porque se Deus não me atender, mas eu estou declarando, então não adianta. É a fé dos que se negaram a si mesmos e estão buscando a vontade de Deus em primeiro lugar. E quando você tem essa fé, como eu disse, ela não livra você de circunstâncias adversas. A fé não livrou Daniel da cova dos leões. A fé livrou Daniel na cova dos leões. Livrou dos dentes dos leões. A fé não livrou os amigos de Daniel da fornalha de fogo. A fé livrou os amigos de Daniel do fogo da fornalha. Mas eles foram lá dentro. A fé diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Mas poderei ter que andar pelo vale da sombra da morte. Não há nenhum caso na Bíblia em que a fé foi usada para lucro pessoal. Nenhum caso. Então não adianta você querer orar também, pondo a Deus o que tem que fazer. Porque se Ele não fizer, você vai ser uma garotinha mimada, uma menininha mimada, e você vai chorar, e vai virar as costas e vai embora. E Deus vai ficar tão com dó de você. Não. É nos termos dele, Deus é soberano. Agora, quando você crê, creia que você já recebeu. Isso é colocar a sua fé em prática. Fé embasada na palavra de Deus. O Pai quer ver em nós a ousadia de crer e receber pela fé. Amém? Nesta noite, eu quero lhe fazer algumas perguntas. Será que você não tem orado, você tem orado e não tem sido atendido porque há um desses empecilhos na sua vida? Quem sabe você vem orando há tanto tempo e parece que Deus não lhe ouve. Por que será? Talvez você esteja com algum desses empecilhos.
Talvez Deus não esteja lhe ouvindo porque você não está orando conforme a palavra de Deus. Você não está orando dentro dos parâmetros estabelecidos da palavra de Deus. Ou talvez Deus não lhe esteja ouvindo porque você tem pecado retido, pecado não confessado. Será? Você tem algum pecado que você não confessou, Senhor? Como eu sempre digo, pecado não confessado é pecado não perdoado. Quem sabe também, o que está impedindo a sua oração é orgulho, é soberba. Houve um homem na Bíblia que Deus abençoou enormemente, seu nome era Uzias. Uzias foi um dos grandes reis do Antigo Testamento. E a Bíblia diz que ele foi tremendamente abençoado. E ele cresceu, ele prevaleceu. Tudo ia muito bem na sua vida. E quando ele viu que tudo estava indo tão bem na sua vida, ele se esqueceu de onde vinha a bênção. E a Bíblia diz assim: entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Lembre-se de que o orgulho precede a destruição. E o olhar altivo precede a queda. Ele foi infiel ao Senhor seu Deus. E entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso, que não lhe era permitido, ainda que ele fosse o rei. E por causa disso ele foi disciplinado por Deus. Quem sabe é o orgulho que está impedindo que a sua oração seja atendida. Humilhe-se. Humilhe-se debaixo da potente mão de Deus e Ele a seu tempo exaltará. Quem sabe é por falta de perdão que você não é atendido, você não quer perdoar as pessoas. Está retendo o perdão. Quem sabe você tem um desejo de vingança. E você espiritualiza até Deus, vai lá e faz por mim. A vingança pertence ao Senhor. Não adianta, você tem que perdoar. Quem sabe é falta de misericórdia da sua parte. Ou quem sabe suas orações estão sendo impedidas por causa de discórdia no lar. Vocês vivem brigando. Aí para a igreja são os santos. Sair da igreja não vou nem falar o que é, porque... né? Onde há discórdia, não pode haver a bênção de Deus, quando há discórdia no lar. Ou quem sabe você não está sendo atendido por falta de fé. Você ora, mas você realmente não crê. Você não crê que Deus tem o poder de fazer o que você está lhe pedindo. Nesta noite eu quero desafiar você a examinar sua vida de oração. É a última vez que eu vou falar sobre este assunto por algum tempo. Mas eu quero que nesta noite você agora abaixe sua cabeça. E você pense, consigo ver, será que minhas orações não estão sendo atendidas porque eu estou tendo um ou mais desses empecilhos em minha vida? Eu disse também que Jesus falou que certas coisas são só para os discípulos. Talvez você está aqui nesta noite e não é o discípulo de Jesus. Mas você diz, eu ouvi a palavra, eu quero ser um discípulo de Jesus, eu quero segui-lo. Se você está aqui nesta noite e nunca fez uma decisão por Jesus, ou quem sabe até já fez, de recebê-lo como seu Senhor e Salvador lá no passado, distante, mas você se afastou dele. Nesta noite, meu desafio, meu convite é para que você, de novo, entregue sua vida a Jesus. E se alguém aqui nesta noite que quer entregar sua vida a Jesus, seja por primeira vez ou para reconciliar-se com Ele, aí onde você está, apenas como sinal. Amém, Deus te abençoe. Talvez haja alguém que quer levantar a sua mão apenas como sinal. Amém, Deus te abençoe. Talvez haja mais alguém nesta noite. Mas eu quero que todos nós nos examinemos, para ver se há alguma coisa em nossa vida que está sendo um empecilho. E enquanto você, com a graça de Deus, não vencer esses empecilhos, você orará e muitas vezes não usufruirá. Porque Deus diz, primeiro nós temos que resolver este problema, meu filho. Primeiro nós temos que resolver este problema, minha filha. Faça uma oração agora, peça perdão ao Senhor. Senhor, eu não estou orando conforme a tua palavra. Faça um compromisso agora, um empenho de que você vai ler a palavra de Deus todos os dias. Você vai meditar nela, você vai estudar a palavra.
Se há pecado não confessado, se há pecado retido, confesse agora. Senhor, me perdoa. Ele é misericordioso, Ele é bondoso, Ele é amoroso. E Ele tem prazer em perdoar quando nós confessamos com sinceridade no nosso coração. Quem sabe o seu problema é orgulho, soberba, você se acha tal. Lembre-se que Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Peça perdão ao Senhor por sua arrogância, pelo seu orgulho. Humilhe-se perante o Senhor e Ele o exaltará. Quem sabe seu problema é falta de perdão. É aquela pessoa que lhe magoou há tanto tempo e você nunca conseguiu perdoar. É aquela pessoa que lhe magoou a semana passada e você ainda não perdoou. É aquela pessoa que lhe feriu ontem e você ainda não perdoou. É aquela pessoa que lhe feriu quando você estava se preparando para vir para a igreja e você não perdoou. Perdoe agora, libere perdão. Quem sabe seu problema é discórdia no lar. Você e seu cônjuge estão sempre em desarmonia, em discórdia, em atrito. Peça perdão. E se você é homem e é casado, assuma o papel de líder do seu lar e de sacerdote do seu lar. Aquele que intercede diante de Deus pela família e aquele que guia, ensina a família nos caminhos do Senhor. Ou quem sabe seu problema é falta de fé. Peça, Senhor, me perdoa a minha falta de fé. Me perdoa a minha incredulidade e dá-me fé, Senhor. Eu não estou conseguindo crer, mas dá-me fé. A fé baseada na tua palavra, que diz, se eu crer, eu receberei. Desde que eu esteja pedindo de acordo com a tua palavra. Não para manipular a vontade de Deus. Não para dizer para Deus o que Ele tem que fazer, porque Deus é soberano. Peça a Ele agora. Pai, nós te louvamos porque a tua palavra é muito clara. Ela diz que há empecilhos à oração. Às vezes oramos e não somos atendidos. Na verdade estamos sendo atendidos, nós é que não percebemos, mas porque a resposta não é da nossa maneira. Mas é verdade que às vezes oramos, mas incorremos em algumas coisas que mencionamos aqui nesta noite. Há empecilhos, há coisas que impedem que a nossa oração seja ouvida e atendida. Porque não oramos segundo a tua palavra, não buscamos conhecer a tua vontade, revelada nas Escrituras. Mas queremos impor a nossa vontade a ti. E por isso não somos atendidos. Fazemos orações egoístas, dizendo para ti o que é que tu tens que fazer. Quando na verdade tu não tens que fazer nada. Só porque nós queremos. Nós damos ordem, dizendo, se tu não fizeres, eu vou virar minhas costas, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Senhor, isso não muda nada. Ajuda-nos a reconhecer isso, a ser humildes. Porque isso também é orgulho, Senhor. Senhor, às vezes nossa oração não é atendida por causa de pecado retido. Toca os corações, Senhor. E dá-nos, Senhor, o compromisso de confessar os pecados, Senhor. Que porventura estejam impedindo a nossa comunhão contigo. Senhor, se alguém aqui com problema de orgulho no coração, leva esta pessoa a se humilhar diante da tua presença, Senhor. Lembrando-te de que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E Senhor, se alguém aqui que precisa perdoar, cuja oração não está sendo atendida por falta de perdão, dá tua graça a esta pessoa hoje, capacita para liberar perdão, Senhor. Para liberar perdão. Se há alguém, Senhor, aqui, marido ou mulher, há lares que estão com problemas de discórdia, desarmonia, restaura, Senhor. Leva-os a perdoar-se um ao outro, pedir perdão a ti também, e procurar, Senhor, viver de acordo com a tua palavra, com entendimento, como diz a tua palavra. E também, Senhor, leva os homens a assumirem seu papel de líder e de sacerdote do lar. Senhor, se há alguém aqui que não tem fé, Senhor, ora, mas ora sem fé. Mas está orando, Senhor, já passou, já superou esses outros empecilhos, mas ainda está com o empecilho da fé. Esta noite toca este coração e ajuda a crer em ti. Porque tu és o Deus do impossível. Aquilo que aos homens parece impossível, para ti é possível, Pai. Nós cremos nisso. Dá, Senhor, a nós esta confiança no coração. Dá-nos, Senhor, a fé de que contigo todas as coisas são possíveis. Senhor, quantos milagres nós já presenciamos nesta igreja. Curas que os médicos tinham dito que não poderiam ocorrer.
milagres de tantas outras naturezas também. Quantos milagres já presenciei em minha vida, Senhor? Eu sei que Tu ouves a nossa oração e que nós podemos crer e confiar em Ti, Senhor. Por isso, ó Deus, também dá fé àqueles que têm falta de fé. Ajuda-os a crer, Senhor. Leva-os a ler as Escrituras, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. E dá-lhes a fé, Senhor, que transporta montes. Dá-nos esta fé, Senhor, a mim também, que transporta montes, Senhor. É nossa oração, em nome de Jesus. Se você fez esta oração de coração, diga amém.